Muito boa tarde a todos. Já sabemos que estas questões técnicas sempre nos surpreendem, por isso atrasamos um bocadinho esta apresentação, mas vamos adiantar o tempo que temos disponível para podermos terminar o mais possível dentro do horário previsto. Por isso, a Eminência Cardeal Gianfranco Ravasi, Excelência Reverendíssima Dom Jorge Ortiga, senhores bispos, senhoras e senhores aqui presentes, a Editorial Apostolado da Oração tem a honra de apresentar aqui, no âmbito do Átrio dos Gentios, a sua mais recente publicação, o livro Mostrar Cristo ao Mundo. Recolhe os principais discursos, homilias e mensagens dos primeiros 5 anos do pontificado do Papa Bento XVI. Sou o Padre António Valério, estou em representação do diretor da Editorial Apostolado da Oração, o Padre Dário Pedroso, por motivos de saúde não pôde estar presente. Em seu nome e em nome da editorial, dou as mais cordiais boas-vindas e agradeço a sua eminência que nos honrou com a prefaciação do livro e se encontra aqui para uma brevíssima apresentação da obra. Eminenza, la ringraziamo di cuore e con sincero affetto per la sua presenza e per l'introduzione che lei ha scritto di questa pubblicazione. Le sue parole introducono un'opera che speriamo sia di gran utilità per la divulgazione e l'approfondire del pensiero e del magistero del Santo Padre Benedetto XVI, nel suo costante lavoro sin dall'inizio per il dialogo tra la fede e il mondo d'oggi. Grazie, Eminenza. E agradeço igualmente ao professor João Duque, conhecido de muitos de nós, presidente do Centro Regional de Braga, da Universidade Católica, um reconhecido trabalho na área da investigação teológica, e nos falará brevemente sobre as linhas gerais do pontificado de Bento XVI. Como o tempo que não dispomos é muito, agradeço mais uma vez a presença de todos e agradeço também ao Padre António José Coelho, ao Dr. Elias Couto, que fizeram o trabalho de recolha e organização dos textos. E passo então a palavra ao professor João Duque. Boa tarde a todos. De imediato lerei uma síntese do que teria a dizer relativamente às linhas mestras da teologia de Bento XVI. É sabido que Bento XVI colocou o seu pontificado sob o signo programático da refundação do cristianismo, num certo sentido, nos seus elementos essenciais, sem muitos desvios para questões secundárias. Esses elementos podem resumir-se nas 3 virtudes teologais. Dessas, o atual Papa já tratou de modo desenvolvido da caridade e da esperança, faltando uma abordagem direta, a nível de encíclica pelo menos, da fé, embora se trate de uma dimensão presente nos 2 textos referidos e noutros textos, sobretudo em textos que constituem agora este volume. A minha intenção, de forma muito breve, é sintetizar os tópicos essenciais das 2 principais encíclicas, sem entrar na da doutrina social da Igreja. Um texto desenvolvido com outros documentos pode ser consultado num site de uma revista online que publicámos em Braga, que se intitula Cristo e a Cidade, www.cristoeacidade.com, quem desejar depois. Deus Caritas Est, a primeira encíclica de Bento XVI. A palavra amor deve ser, entre as palavras ambíguas que percorrem as ruas da nossa cultura, uma das mais difusas e indefinidas, mesmo sendo uma das mais usadas, talvez por isso mesmo. Como tal, foi importante a primeira encíclica de Bento XVI, dedicada a explicitar o que pode significar em registro cristão essa palavra tão exaltada e por vezes tão maltratada. No amor humano está sempre incluída a atração por algo ou por alguém, o que provoca em nós o desejo de possuir ou o desejo de alguma forma de relação com aquilo ou com a pessoa que desejamos. Não há nada de mal nisso, a não ser que esse desejo seja pervertido e se fixe simplesmente no benefício individual que provoca a sua realização. Não existe amor humano sem querer e sem desejo. E já o facto de haver realidades ou pessoas que desejamos ardentemente manifesta que não estamos sós na realidade e que existimos necessariamente orientados para fora de nós.
radicalmente o desejo humano, enquanto movimento erótico, conduz-nos mesmo para a fonte primeira de tudo, quando se torna forte desejo de Deus, no qual encontra o seu repouso. Assim, o erotismo humano pode aplicar-se legitimamente à nossa relação com Deus, sendo um elemento importante na experiência cristã e constituindo o motor da nossa existência. Mas nem todo o querer ou desejo se encontra corretamente orientado. É nesse sentido que Bento XVI concentra o núcleo do cristianismo num conceito de amor que supera a noção de eros e que é próprio de toda a tradição cristã. Trata-se do amor como agape, que consiste na capacidade de dar a vida pelo outro, dando a vida ao outro. O amor cristão, a caridade, é precisamente essa forma de vida como doação da vida e doação de vida. Mas isso não se opõe à noção de amor como desejo. Já a tradição tomista definia o amor como benevolência, ou seja, como um modo próprio de querer ou de desejar, precisamente aquele modo pelo qual se quer ou se deseja o bem do outro. Ou seja, quando o desejo não está centrado em si mesmo, mas precisamente no outro. Esse é, no fundo, o modo de viver a vida pelo outro e para o outro. Partindo dessa definição essencial, fica claro que o cristianismo não é simplesmente uma teoria do amor ou da caridade. É um modo prático de a realizar. Por isso, dizer que Deus é amor significa, no mesmo movimento em que se acredita que é o amor que salva o mundo, significa praticar esse amor, tornando eficaz no mundo a salvação dada por Deus. Essa é a missão de todo cristão na sua essência. Tudo o resto só faz sentido se orientado e colocado ao serviço dessa missão. Por isso, no início do seu pontificado, Bento XVI recordou-nos como é simples e ao mesmo tempo exigente a base do cristianismo. Tudo o resto deve constituir-se em cima dessa base. O sentido da esperança. Na esperança é que fomos salvos. Esta citação da carta de Paulo aos Romanos dá o nome à segunda encíclica de Bento XVI. Afirmação estranha. De facto, seria mais fácil entender se afirmássemos ter esperança de vir a ser salvos. Mas afirmar que a própria esperança é que constitui a nossa salvação não parece coincidir com o modo habitual de compreender o sentido da nossa vida, mesmo como cristãos. Ora, a encíclica esclarece precisamente o que pode significar essa afirmação fundamental de Paulo. É que é, sem dúvida, a afirmação de um dos núcleos próprios do cristianismo, coincidente com a fé e a caridade. Aliás, não será por acaso que Bento XVI aborda esta virtude teologal depois de ter centrado a primeira encíclica na caridade. A encíclica explora o significado da esperança enquanto tal para a salvação do ser humano. Esse percurso dá-lhe uma forma própria, como contributo para a procura humana de sentido e para o debate do sentido ou do sem sentido, dos diversos sentidos que damos à nossa vida e que pretendem fundamentar a nossa existência. A abordagem crítica dos fracassos das esperanças meramente imanentes e demasiado humanas que ocuparam os ocidentais nos últimos séculos serve de preparação para a compreensão de que só a esperança no Deus verdadeiro pode salvar. Então, percebemos que é essa que nos salva. Não enquanto capacidade nova de esperarmos, nossa, de esperarmos sem desânimo, mas enquanto dom de Deus que nos permite esperar essa mesma salvação. Porque, ao contrário do que costuma dizer o ditado popular, quem nada espera é que desespera. E o desespero é a mais grave manifestação da perdição humana. Assim sendo, o verdadeiro sentido da vida só é possível se mantivermos viva a esperança de que o nosso Deus, que se nos deu em Jesus Cristo, é um Deus de justiça e de vida. Isso significa poder esperar que esse Deus superará toda a injustiça e toda a morte. A ausência de salvação seria precisamente a resignação à injustiça e à morte, como resignação à força do pecado. Acontece que, entregues a nós próprios e às nossas forças planificadoras e construtoras, acabamos por sucumbir sempre à maior força da injustiça e da morte. E a história da vitimação dos inocentes parece ser disso uma confirmação. Só a esperança numa força para além dessas nossas capacidades é que pode fundamentar uma esperança com futuro. E essa força é a força do amor. Mas, enquanto tal, só pode ser dada pela verdadeira fonte do amor, que é o próprio Deus.
Por isso, fora da esperança em Deus, ou da esperança dada por Deus, qualquer outra esperança acaba por perecer. Isso não significa que outras modalidades de esperança não sejam importantes e não nos manifestem aspectos importantes da própria esperança cristã. As referências da encíclica provam precisamente o contrário. Mas o problema central de todas as modalidades de esperança está na sua fundamentação última. E é a esse nível que só a esperança teologal, na perspectiva de Bento XVI, pode salvar o ser humano do desespero e do absurdo, incluindo o absurdo de Jó. Tudo isso não implica, evidentemente, que o cristão que tudo espera de Deus se limite a esperar. Porque ter esperança não significa esperar que Deus faça e que a salvação aconteça por si mesma. A última parte da encíclica é suficientemente clara quando acentua que a esperança, como dom salvífico de Deus, se manifesta no agir humano. Em primeiro lugar, só quem tem esperança é que consegue perseverar no agir em amor. Caso contrário, sucumbe à força do ódio, ou pelo menos ao desânimo. Em segundo lugar, porque aquilo que esperamos é o motor daquilo que fazemos, sendo a nossa ação a própria manifestação do que esperamos. Assim sendo, a esperança cristã só se torna visível na ação cristã. Por isso, só quem tem fé espera cristamente, só quem crê e espera cristamente age segundo a caridade. As três virtudes teologais acabam por ser variantes da mesma vida cristã, que é a vida dada por Deus, a única vida verdadeiramente eterna. Assim, esperança e caridade não podem separar-se, constituindo o núcleo que anima a fé cristã. Esta é a teologia fundamental do cristianismo e também o cerne da teologia de Bento XVI, como seria, aliás, de esperar. Naturalmente è giusto che sia io a dire anche una breve parola di presentazione a questo libro che peraltro ho già considerato attraverso la mia prefazione e quindi già in un certo senso è possibile vedere quale sia la mia chiave di lettura nell'interno delle pagine di introduzione che questo libro comporta. È giusto che sia io anche a dire una parola perché, non solo perché sono uno dei collaboratori del Papa in maniera più diretta, come lo sono tutti i capi di Castero della Curia Romana. È giusto anche per un'altra ragione. Io martedì prossimo in Vaticano presenterò, per scelta di Benedetto XVI, che ha voluto che fossi io a presentare il suo terzo e ultimo libro del trittico dedicato alla figura di Gesù Cristo, che in quel giorno, il 20 novembre, uscirà in almeno 15 edizioni, 15 lingue diverse in contemporanea. Sarà forse uno degli eventi editoriali tra i più rilevanti anche a livello internazionale. Si parla appunto già come partenza di milioni di copie. E il testo sarà dedicato, come sapete, all'infanzia di Gesù. E quindi si chiude idealmente la trilogia che il Papa ha compiuto attorno a Cristo. La prima dedicata alla vita pubblica, la seconda alla morte e resurrezione e la terza a quella che egli chiama, in quel libro, la sala d'ingresso. Anche se in verità questa sala d'ingresso, che sono i Vangeli dell'infanzia, sono già illuminati dalla luce oscura, la luce tenebrosa della passione e dalla luce risplendente
della Pasqua. Questo libro, in un certo senso, può essere effettivamente una sintesi dei messaggi che Benedetto XVI ha indirizzato all'intera Chiesa durante il suo pontificato, anche se qualche elemento presente in questo libro precede il pontificato stesso. Anzi, qui proprio in apertura c'è il suo primo discorso in assoluto, che è posto proprio come portale d'ingresso, il discorso che egli ha fatto proprio come sala d'ingresso, in questo caso, ai cardinali elettori nella Cappella Sistina. E vorrei soltanto fare 2 osservazioni e poi concludo. La prima osservazione: il genere letterario. Qui sono raccolti, come dice il sottotitolo, 3 generi. I discorsi in senso lato sono 17, e qui è interessante vedere il rapporto fede-cultura, fede-società, fede-ragione, fede-politica. Quindi abbiamo, direi, lo sguardo rivolto anche all'esterno, soprattutto in questi discorsi. Secondo genere, le omelie. Le omelie invece riguardano soprattutto la fede nel suo nucleo, quindi siamo nell'interno della comunità credente che partecipa alla liturgia, che è legata alla parola di Dio. Terzo, abbiamo i messaggi. I messaggi sono quelli forse che vanno ancora più oltre, perché sono quelli indirizzati soprattutto a Capodanno, per la pace. Quindi riguardano i grandi temi della giustizia e soprattutto il tema della pace, il tema di un mondo nuovo e migliore. Questa è la mia prima considerazione, cioè i generi riguardano 3 momenti diversi del Magistero di Benedetto XVI. La seconda nota che io faccio e che ho usato anche in apertura nella mia introduzione è che noi usiamo normalmente parlare, quando è un pontefice o un vescovo anche, parliamo del magistero. Ecco, questa parola latina è composta con l'avverbio magis, che vuol dire più. Quindi è un insegnamento autorevole, è qualcosa di più rispetto al messaggio normale, quotidiano, che dovrebbe sempre la Chiesa comunicare. È qualcosa di più solenne, anche se non è all'altezza delle encicliche, ricordate prima, o dei grandi pronunciamenti papali. Però è sempre un magis, qualcosa di più. Però, proprio sulla base della figura di Benedetto XVI, che contrariamente a una certa vulgata di alcuni giornali o anche dell'opinione di alcuni, almeno nell'opinione pubblica, è un uomo, è una persona, personalmente, io lo conosco anche, devo dire, prima che diventasse Papa, per 10 anni io in pratica trascorrevo una settimana con lui e con altri pochi miei colleghi di esegesi biblica, perché ero membro della Pontificia Commissione Biblica. Egli stava con noi, essendo lui presidente di questa Commissione Biblica,
stava l'intera settimana. E devo dire che proprio è stata quella l'occasione nella quale lui mi ha conosciuto in maniera particolare. Io ricordo spesso, lo dico anche ad altri, che aveva simpatia nei miei confronti anche perché io ero il più giovane allora e quindi anche il più libero rispetto agli altri che erano stati in pratica i miei maestri di esegesi. E lui stesso, il cardinale Ratzinger, era stato, glielo dicevo, anche un mio maestro, anche se io non sono mai stato suo alunno in Germania, a München. Era un mio maestro perché io da giovane studente di teologia avevo ascoltato lui in qualche conferenza quando era come esperto al Vaticano, al Concilio Vaticano II. Leggevo la sua introduzione alla fede, il libro che è un commento al credo. E devo dire è stato anche un po' il mio maestro di tedesco perché avevo letto l'introduzione alla fede in tedesco e cominciavo allora ad imparare meglio questa lingua. Quindi devo dire che era idealmente c'era un legame, ma naturalmente questo legame fu poi successivo quando egli volle che venissi a Roma con lui già pontefice. Ebbene, una caratteristica della sua persona è proprio l'umiltà, la semplicità, la delicatezza, l'attenzione a non mai dire una frase troppo forte. È per questo che allora dico, in questo libro non c'è soltanto il magistereo, magis più, ma c'è anche il ministero pontificio, papale, e ministero è dal latino minus, farsi servitori degli altri, servo dei servi di Dio, una volta si diceva del pontefice, del Papa, del Vescovo di Roma. Ecco perché il libro anche rappresenta questa sua finezza nel trattare le questioni, pur col rigore del magis, anche l'attenzione, la sensibilità alle situazioni, alla complessità della cultura moderna. Magis e minus. È un po' quello che dovremmo fare sempre anche noi, dire cose che sono più rispetto alla chiacchiera, rispetto alle troppe parole, ma anche essere sempre rispettosi, minus. Io ho finito, voglio finire con un piccolo cortile dei gentili attorno al libro. Cortile dei Gentili, un atrio dei Gentili, proprio attorno al tema. Evidentemente il tema fondamentale nel libro è Cristo, come tendenzialmente è nell'annuncio cristiano e come è nel suo continuo magistero e ministero. Ebbene, finisco allora ricordandovi per la figura di Cristo quello che diceva un non credente, almeno come è classificato, ed è uno dei più grandi, delle più grandi figure culturali del secolo scorso, Kafka. Kafka era ebreo, era molto interessato al cristianesimo. Un giorno un suo amico, di cui si hanno i dialoghi, che si chiamava Gustav Januk, gli chiese: ma per te Cristo che cos'è? Gesù Cristo, per te che sei ebreo anche, per te che non sei credente. E lui rispose questa frase che Januk ha poi scritto nelle sue memorie dei dialoghi con Kafka. Ve la cito e la lasciamo così in finale, in questo cortile dei gentili legato
a un libro papale su Cristo. Rispose: Cristo è un abisso di luce. Bisogna chiudere gli occhi per non precipitarvi, scendere in esso. Ecco, Kafka chiuse gli occhi, però riconobbe che era Cristo un abisso di luce. Grazie. Então agradecemos muito a Sua Eminência, o Professor João Duque, a sua presença e as suas palavras. Pronto, esperamos que esta publicação seja de grande utilidade e proveito de todos para o conhecimento do magistério e do ministério do Santo Padre Bento XVI. Por isso, obrigado a todos. O livro estará à venda ali fora, também durante a tarde e também nos outros sítios onde decorrerão os workshops da tarde. Por isso, boa leitura e, antes disso, bom apetite para o almoço. Muito obrigado.